E aí, gente, hoje nós iremos trabalhar um assunto bem facinho, né? Que é o ciclo da água, ou, como alguns preferirem, ciclo hidrológico. Bom, nossa apresentação hoje está dividida em 4 etapas, né? A primeira, onde a gente vai relembrar alguns assuntos tratados na aula passada. Depois, nós iremos ver mesmo o conteúdo dessa semana, que é o ciclo da água, para entender seu funcionamento. Após, nós iremos fazer algumas atividades, e tem atividade para casa. E por fim, nós iremos fazer uma revisão de tudo que nós aprendemos hoje. Semana passada, nós vimos então a mudança de estados físicos da matéria. Trouxe aqui uma imagem que vai falar para a gente direitinho um resumão de tudo. Bom, sabemos que nós temos 3 estados principais: sólido, líquido e gasoso. Quando a gente está no estado sólido e passa para o estado líquido, por exemplo, quando a gente pega uma pedrinha de gelo lá da geladeira e põe no nosso suco, a gente vê que ele começa a ficar aguado depois de um tempo, o que está acontecendo ali? O gelo que a gente colocou está mudando de estado físico, acontecendo o processo de fusão. Quando, por exemplo, nós colocamos uma panela de água para ferver, para fazer um angu, a gente vê que parte daquela água que a gente colocou para ferver, quanto mais tempo a gente vai deixando, a gente percebe que aquela água vai secando. Acontecendo o quê? Então, a mudança de estado líquido para o estado gasoso, no processo de vaporização. Estado gasoso para o estado líquido, acaba de fazer uma comida, tampa a panela, quando a gente vai abrir, a gente não vê que tem um monte de gotículas de ar na tampinha. Isso é, então, o nosso estado de condensação. Do estado líquido para o estado sólido, acontece o processo de solidificação. Por exemplo, a gente colocar a água na forminha e pôr a forminha de gelo no congelador. A gente vê, então, que aquela água passa a virar o gelo. Processo de sublimação. É tanto a passagem do estado sólido para o estado gasoso, quanto do estado gasoso para o estado sólido. Como aquela pedrinha de naftalina que a gente costuma jogar atrás do guarda-roupa, joga tudo quanto é canto da casa quando tá com cheiro de mofo, né? Então, aquela pedrinha, depois de um longo tempo, ela começa a diminuir, né? Então, ela tá saindo do seu estado sólido e tá indo para o estado gasoso. E um exemplo, né, de um fenômeno natural onde acontecem essas mudanças climáticas é o ciclo da água. E como uma foto vale mais que 1000 palavras, eu trouxe aqui a nuvem de palavras que vocês fizeram, né? Que eu enviei o link para vocês, vocês colocaram lá o que o ciclo da água representava para você. Algumas pessoas colocaram que representava várias mudanças: a vida, a chuva, a terra, limpeza, mudança de estado físico, reações, não vivemos sem ela, coisa boa, evaporação, né? Tudo isso representa o ciclo da água, sim, mas a gente vai entender, né, o que acontece nesse ciclo da água, né? Por que ele ocorre, como que isso funciona. Trouxe, então, a imagem que está no livro de vocês, que vocês já devem ter visto várias vezes, né? Para a gente entender, além desse jogo de palavras que vocês fizeram, o que está por trás disso tudo, né? Que a gente colocou lá, coisa boa, que não vivemos sem, mas por que a gente não vive sem, né? Então, a gente vai entender agora. Vamos lá. O ciclo da água, ele é dividido em 7 etapas. Essas etapas, elas compreendem evaporação, evapotranspiração, condensação, precipitação, solidificação, enchimento de reservatórios subterrâneos e absorção da água pelas plantas. Vamos reparar na nossa imagem. O calor, né, por exemplo, irradiado pela luz do sol, ele aquece essa superfície de mares, rios, oceanos. Ele começa a aquecer ali e acontece a mesma coisa que a gente viu na nossa água que a gente coloca para esquentar. Começou a aquecer, a água no estado líquido passa para o estado gasoso, tendo processo de evaporação. Esse processo também acontece nas plantas, com o processo de transpiração e também com seres vivos, que chama evapotranspiração. Então, essa evaporação e essa evapotranspiração levam vapor de água para a atmosfera. Quando chega lá em cima, onde nós temos altas altitudes e baixas temperaturas, a gente vê o processo de condensação, que é onde esse vapor de água vai do estado gasoso e vai para o estado líquido. Essas várias gotículas de água, elas começam a se agrupar. Então, nós vemos a formação das nuvens, que é o que está marcado lá nessa imagem no 3. Quando essas gotículas se agrupam e estão muito carregadas, essa água suspensa cai em formato de chuva, como está descrito lá no item 4. Dependendo da pressão e da temperatura em que essa precipitação está acontecendo,
pode ocorrer a precipitação com a mudança de estado físico, onde a água deixa de estar líquida e passa a estar no estado sólido, que é a solidificação. Em especial lá, né, quando a gente vê aquelas geleiras, a gente vê que tudo tem aquele gelinho, então ali tem um processo de solidificação. Pode acontecer também o processo de fusão, que é quando há o derretimento dessa geleira. Quando ela passa para o estado líquido, tanto quando derrete das geleiras e também quando depois dela estar precipitada, ela vai direto para a superfície terrestre. Parte da água que é precipitada é absorvida pelas plantas e parte é depositada nos reservatórios subterrâneos. Ali, junta-se uma certa quantidade de água que também é depois direcionada a rios, lagos, oceanos e etc. E como é um ciclo, isso ocorre repetitivamente. E isso vai ajudar em quê? Nossa manutenção, né, da quantidade de água que vai começar a entrar nesses reservatórios, né? Porque parte vai ser das plantas, parte dos reservatórios, vai ajudar no cultivo, no plantio e também no controle, né, de temperatura e de umidade do planeta Terra. Como em todo ciclo, existem algumas interferências que vão permitir que esse ciclo não ocorra ou então que esse processo seja diminuído. Temos então dois principais interferentes, que seriam as queimadas e o desmatamento, como mostra nessa imagenzinha que eu coloquei aí. Quando nós queimamos ou então há esse desmatamento, a gente permite a liberação, né, com as queimadas de vários gases que vão ser contribuintes para o aumento do efeito estufa. Nós vemos também a falta de vegetação. E lembra quando a gente viu lá naquela imagenzinha que quando a precipitação chega na superfície terrestre, parte é absorvida pelas plantas e parte pelos reservatórios de água? Então, para que ocorra, né, essa absorção, é necessário ter vegetação. Quando a gente acaba com a vegetação daquele lugar, a gente impede também que a água chegue nos reservatórios. E quando está muito carregado, assim, por exemplo, de queimadas, desmatamentos, ela vai estar carregada de poluentes. Então, a água vai carregar esses poluentes também para os oceanos. Isso vai contaminar, né, rios, lagos, né? O ciclo da água está diretamente ligado à ocorrência das chuvas, né? A falta da chuva tem vários impactos no meio ambiente, né? E eu destaquei alguns deles, né? Que o primeiro seria o esgotamento. Quando não há essa precipitação, não há o reabastecimento dos corpos de água. Então, esses corpos hídricos, eles começam a secar. Por exemplo, o açude da vizinha lá na roça começou a secar. Por quê? Porque não está chovendo, não tem abastecimento de água. Isso o que acontece? Os peixinhos, tudo que fica no açude vai acabar morrendo. Não só no açude, como também em lagos, rios e outros corpos hídricos, né? Juntamente nós vemos o quê? A seca, né? Que vai interferir diretamente no plantio. Juntamente nós podemos ver a escassez, né, desses reservatórios de água, que eles podem ser utilizados também para abastecer as nossas casas, e também com a energia elétrica, né? As hidrelétricas, todo mundo sabe que precisa de água para funcionar. Quando não chove, a água vai diminuindo, então diminui também a geração de energia a partir dessas usinas hidrelétricas. Então, como que a gente pode continuar esse ciclo, preservar esse ciclo? Preservando o nosso meio ambiente, evitando queimadas, evitando desmatamentos, procurando utilizar uma energia limpa, procurando usar coisas que não vão gerar gases poluentes para a nossa atmosfera. Agora é a nossa hora de exercitar. Vamos ver então as nossas atividades de fixação de hoje. Hoje nós teremos uma atividade bem gamificada, onde a gente vai fazer a nossa roda de perguntas. Todos prontos? Vamos lá! Primeira pergunta, defina condensação. Por passa do estado gasoso para o estado líquido, formando as nuvens. O ciclo da água possui quantas etapas? O ciclo da água possui 7 etapas. Quais são? As primeiras, evaporação e evapotranspiração. Depois, condensação, precipitação. Temos a solidificação, reabastecimento dos corpos hídricos e a absorção das plantas, das águas pelas plantas. Por que as queimadas interferem no ciclo da água? A gente acabou de falar disso. Elas interferem justamente por 2 motivos. O primeiro, acaba com a vegetação do local, interferindo diretamente no processo de evapotranspiração e também porque libera gases poluentes. Cite 2 impactos ambientais do ciclo da água.
Para que o ciclo da água existe, gente? Ele existe justamente para fazer o controle das temperaturas e da umidade e também para fazer a manutenção do reabastecimento de água dos corpos hídricos. Quais impactos hídricos a falta de chuva gera? Vamos ver isso do açude do vizinho. O que acontece? Seca, escassez de água nos reabastecimentos hídricos. Cite 2 formas de preservação ambiental. Primeira, vamos evitar as queimadas. Segundo, vamos utilizar energias renováveis. Em qual etapa a absorção da água pelas plantas? É a última etapa do nosso ciclo da água, né, gente? E agora os nossos exercícios de casa. Acharam que não ia ter dessa vez, né? Vamos lá, vocês vão realizar, então, 2 exercícios. Os 2 valem 1 ponto e vocês vão ter 1 semana para fazer. Vocês vão me entregar isso semana que vem. Não pode deixar de fazer, hein, gente? Primeiro, vocês vão realizar, né, os exercícios do número 1 ao 3 do nosso livro didático, né? Tá lá na página 18 e 19. E o segundo exercício, vocês vão ler conteúdo disponibilizado no livro, entre as páginas 16 e 18, e vão realizar um textinho, né, explicando o que é o ciclo da água, como ele funciona, né, e quais são os seus impactos, né? Aqui em cima, vamos lá, da página 16, né, até a página 18. Tem a explicação do ciclo da água, a mesma imagenzinha que a gente acabou de ver na nossa aula. Textinho, né? Vocês vão ler e vão fazer o texto de vocês falando dos impactos, né? O que é o ciclo e tudo mais. Agora aqui, a nossa atividade é da página 18 até a página 19, número 1, 2 e 3. Número 1, ler o textinho que está disponibilizado aqui e responder a letra A, B e C. Número 2, ler o outro textinho, bem facinho, viu, gente? E responder letras A e B. E o número 3, vocês vão ler esse testículo e analisar essa imagem e vão responder letra A e letra B. Vamos então para a nossa revisão de tudo que a gente já viu hoje? O que a gente não pode esquecer? Que existem mudanças de estados físicos da matéria. Primeiro, né, a gente tem 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Estado sólido para o estado líquido, a gente vê o processo de fusão. Estado líquido para o estado gasoso, evaporação. Estado gasoso para o estado sólido, sublimação. Agora, vamos lá. Estado gasoso para o estado líquido. O que é? Condensação. Estado líquido para o estado sólido, solidificação. E sólido para gasoso, sublimação também. Nosso ciclo da água, o que acontece? 2 processos iniciais, evaporação e evapotranspiração. A água passa do estado líquido para o estado gasoso, sai da superfície terrestre e vai para a atmosfera. Chega lá em cima, acontece a condensação, onde o vapor é transformado em líquido e há o agrupamento dessas partículas de água, formando as nuvens. Quando a nuvem está carregada, com muitas partículas de água, acontece a precipitação, onde essa água líquida, né? Ela cai no formato de chuva. Pode, dependendo das pressões e temperaturas, pode cair também no estado sólido. Então, acontecendo a solidificação. E quando está nessa solidificação e passa para o estado líquido, né, a partir do aquecimento, acontece o processo de fusão. Então, tanto essa precipitação quanto essa água que passou pelo processo de fusão, né, saindo das geleiras, ela é depositada na superfície terrestre, acontecendo, então, o abastecimento dos corpos hídricos e também a absorção dessa água pelas plantas. Nós vimos os interferentes, né? Vimos que as queimadas e o desmatamento podem interferir diretamente no nosso ciclo da água. Vimos que ele é muito importante, né, para o controle e manutenção, né, tanto da temperatura, da umidade, quanto para a manutenção dos recursos hídricos, né. E vimos também que essa falta de chuva leva então à seca, à dificuldade no plantio, dificuldade de produção de energia pelas hidrelétricas, vemos a morte dos peixinhos, a seca no açude do vizinho. Como que a gente pode mudar? Preservando o nosso meio ambiente, evitando queimadas, evitando desmatamento, evitando ações que vão contribuir para o efeito estufa e por aí vai. Fizemos o nosso exercício de fixação gamificado, que eu tenho certeza que vocês gostaram.
E temos o nosso exercíciozinho para casa, gente. Muito obrigada, tá? Aqui tá a referência do nosso livrinho, que vocês já estão acostumados. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar um e-mail. E até a próxima aula. Não deixem de estudar e fazer atividade, hein?